Golden State Warriors 132-125 para cima do Charlotte Hornets. Um jogo equilibrado que tiveram grandes destaques das duas equipes, mas que acabou terminando com uma vitória do Warriors. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, para quem simpatiza com o Golden State Warriors, gosta do Curry, eu separei uma camisa do Curry com a comemoração típica dele, o Night Night, e deixei o link da camisa aí nos comentários. Eu indico que quem simpatiza com o Warriors, gosta do Curry, dê uma olhada, tá bom? Link aí nos comentários. Vamos começar olhando o lado do Charlotte, porque foi o mandante, vale destacar, último jogo das duas equipes em 2025, ou seja, esse jogo foi ano passado. Enfim, maior destaque do Charlotte Hornets foi o Brandon Miller, jogou demais, fez 33 pontos, foi muito bem. O aproveitamento de arremesso nem foi lá essas coisas, né? 14 de 29. Mas em vários momentos foi ele que chamou a responsabilidade, teve enterradas lindas, matou bola tripla também. No geral, o Brandon Miller foi o grande destaque do jogo. Enfim, depois dele foi o Lamelo fez 27 pontos, matando 7 bolas triplas, grande jogo do Lamelo. O Lamelo fez uma bela atuação e uma coisa que eu acho muito interessante é a mecânica do arremesso do Lamelo Ball. Nas bolas triplas principalmente, ele não pula, cara. Ele arremessa parado, sem pular. Eu acho isso muito curioso, cara. Eu não me lembro de. Tem o Karl Anthony Towns, que faz isso daí também, mas dá pra entender porque ele é mais pesado, né? Então foi, de certa forma, algo pra ele se machucar menos, talvez. Agora o Lamelo não teria o porquê. O Lamelo toda hora se machuca também. Deve ser algo pensado pra isso. Mas é uma mecânica de arremesso interessante de se ver, tanto do Karl Anthony Towns, do Lamelo mais ainda. É muito bonita a forma como o Lamelo arremessa. De fato, é algo bem vistoso a forma como o Lamelo Ball arremessa e deu muito certo, né? 7 de 10 nas bolas triplas, um aproveitamento espetacular no perímetro, né? Enfim, o Lamelo fez um grande jogo. Depois foi o Con Knippel, fez 20 pontos também, foi bem, matou 4 bolas triplas, 7 de 11 nos arremessos, excelente aproveitamento. Em seguida, o Colin Sexton, ele que veio do Utah Jazz, né, na temporada passada pro Charlotte nessa temporada. E tanto o Utah Jazz quanto o Charlotte Hornets, os dois estão com campanhas negativas, né, mais derrotas do que vitórias. Mas, no geral, são temporadas surpreendentes para mim, tanto do Charlotte quanto do Utah. E surpreendente de forma positiva, porque estão conseguindo fazer diversos jogos competitivos, principalmente o Utah Jazz, mas a temporada do Charlotte não é de se desprezar. E melhoraram demais em relação a temporadas anteriores, temporada passada principalmente, onde na temporada passada as duas equipes eram verdadeiros sacos de pancadas. E nessa temporada as duas equipes já conquistaram mais de 10 vitórias, as duas equipes fazem jogos competitivos, as duas equipes têm jovens muito promissores, né? Aqui eu tô falando de Brandon Miller com o Knippel, o Lamelo ainda é jovem, o Colin Sexton também não é velho. No Utah o Kent George faz uma temporada absurda, o Markkinen jogando muito, enfim. Tanto o Utah quanto o Charlotte fazem temporadas que me surpreendem. Não é algo incrível, mas eu enxergo como temporadas positivas em relação a momentos anteriores. E o Colin Sexton fez 16 pontos, 5 rebotes e 8 assistências. Acaba que ele teve 0 de 5 na bola tripla. Isso é um quesito que ele não foi bem. E aí, fechando a formação inicial, o Moussa Diabaté ficou zerado. 0 pontos, mas pegou 8 rebotes, né? Ele é o pivô. Mas ficou zerado, 0 de 3 nos arremessos. A grande diferença está nos bancários, tá? Os bancários do Charlotte fizeram somados 29 pontos. Já antecipando o lado do Warriors, os bancários do Warriors somados fizeram 61 pontos. É mais do que o dobro, né? Então, os bancários fizeram muita diferença. E desses poucos pontos dos bancários do Charlotte, os maiores destaques aqui, ó. Zion James fez 9 pontos. O Josh Green, ex-Dallas, fez 5 pontos. O Salum, 6 pontos. PJ Hall, 9 pontos, além de 7 rebotes. E para fechar, o Liam McNeely ficou zerado. Né? Os bancários, no geral, não conseguiram contribuir tanto com o time do Charlotte. Aí indo pro lado do Warriors agora, o maior destaque, Stephen Curry. 26 pontos, matando 5 bolas triplas. Cada arremesso maravilhoso, é muito bonito de se ver o Curry jogar, né? Enfim, para variar, mas mais uma grande atuação do Curry. Depois dele foi o Jimmy Butler fez 19 pontos. E de novo, cara, assim como já tinha sido recentemente, ele teve 11 de 12 em lances livres, ou seja,
Mais da metade dos pontos do Jimmy Butler vieram através de lance livre. Não é uma crítica, mas é uma estatística curiosa, né? Porque não é com a bola rolando. Rolando não, bola quicando. Que ele faz a maioria dos pontos. É através de lance livre, né, cara? Enfim. Já acho que é o segundo ou terceiro jogo seguido que isso acontece. Olhando para as estatísticas do Jimmy Butler, né? Enfim. Depois dele, o Draymond Green com 10 pontos, 8 rebotes e 12 assistências. Uma excelente atuação, quase um triplo-duplo do Draymond Green. Uma coisa que é interessante é que ele matou duas bolas triplas, teve 2 de 4 na bola tripla. E ninguém dá nada pra bola tripla do Draymond Green, né? Porque quase sempre que ele vai arremessar do perímetro, todo mundo dá muita liberdade pra ele. É uma mecânica de arremesso bem feia, pra ser sincero. Enquanto eu elogio a forma de arremessar do Lamelo, eu critico a forma de arremessar do Draymond Green. Só que a bola caindo é o que interessa. E ele teve 50% de aproveitamento, isso não é de se desprezar. Contribuiu com 10 pontos, mas o principal destaque aqui é 12 assistências. Foi o maior assistente desse time do Warriors. É um bom jogo do Draymond Green, do criticado Draymond Green. O Quentin Post com 9 pontos, mas de novo ele jogou pouco tempo, jogou 14 minutos. A minutagem do Quentin Post não vem chegando nem em 15 minutos. Então é difícil querer cobrar algo dele, né? Ele pegou só um rebote também. O pivô do Warriors pegou só um rebote. Acaba que dessa vez isso não foi um problema, mas em vários jogos vem faltando um reboteiro, né? Enfim, não dá pra ser só o Draymond Green esse cara. O Jimmy Butler, por exemplo, pegou 5, não é muito também. É outro cara que poderia pegar muitos. Mas enfim, o pivô joga 15 minutos, não tem muito o que exigir de rebotes nele. Aí ele pega só um mesmo. Enfim. E abaixo do Quentin Post em pontuação, só o Moses Moody, que fez 7 pontos além de 5 rebotes. Jogou também só 18 minutos, mas o Moses Moody vem oscilando muito de fato nessa temporada. Tem jogo que ele beira 20, aí tem jogo que ele faz 3 pontos, aí ele faz 15, aí ele faz 8, aí ele faz 22, aí ele faz 5. Ele oscila muito, não dá pra confiar muito na pontuação do Moses Moody. E aí dos bancários? Os bancários do Warriors foram muito bem, fizeram 61 pontos no total. O maior destaque, o Podziemski, fez 19 pontos, matando 5 bolas triplas. Agregou demais o Podziemski. Depois dele, uma notícia espetacular. Gui Santos, um dos melhores jogos dele na temporada, tá? 16 minutos matando 13, matando não, fazendo 13 pontos com 5 de 6 nos arremessos, 3 de 4 na bola tripla, pegou 5 rebotes. Grande jogo do Gui Santos, agregou demais. Só que ele jogou só 16 minutos, cara. Eu acho que por ele ter vindo tão bem do banco, poderia ter jogado talvez até mais. No segundo quarto, onde o Charlotte estava à frente, quando o Gui Santos entrou, o time melhorou, ele matou duas, três bolas triplas em sequência, e aí o Warriors passou à frente naquele momento. Então o Gui Santos foi fundamental no jogo, é uma das melhores atuações dele na temporada. Grande jogo do Gui. Eu comentei recentemente que eu tava sentindo que tava faltando um pouquinho de personalidade. Dessa vez ele teve, ele arremessou mais, quando viu que tava quente, insistiu nos arremessos. Eu ainda acho que falta um pouquinho mais de imposição, cara. Ele tem muita cara de jogador de rotação. E para ele conseguir mudar essa característica de sair de um jogador de rotação para um cara que tem a possibilidade de ser titular, ele precisa ser uma peça mais primordial, que você sinta mais o impacto do Gui dentro de quadra. Você consegue ver muito bem o comprometimento dele com o time, a vontade dele de vencer, a vontade dele de querer ajudar o Warriors. Mas eu acho que às vezes ele falta um pouquinho mais dessa imposição, de você olhar e ter certeza. Tipo, olhou o jogo, você consegue perceber claramente que o Gui tá em quadra. Tem uma energia, uma presença maior dentro de quadra e uma imposição maior, a ponto de ser quase nítido que não dá pra tirar ele de quadra. Porque senão, na primeira bola que ele errar, o Steve Kerr vai tirar ele. É uma rotação muito longa do Warriors, cara. Então, se você não conseguir se destacar rápido dentro de quadra, você vai jogar pouco, né? Ó, entrou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bancários, cara. É uma rotação muito longa, uma das maiores da NBA. Os bancários do Warriors. Eu não tenho essa estatística, mas eu consigo afirmar tranquilamente que da liga inteira é um dos times que tem a maior média de pontos dos bancários, porque de fato usa muitos. O Detroit é outro que tem um banco muito longo, ganhou do Lakers esses dias, antes de ontem, né? Eu trouxe análise desse jogo, do Detroit vencendo do Lakers. Em que mais da metade dos pontos do time vieram do banco também, e o Warriors, exatamente metade dos pontos vieram do banco. O Warriors fez 132 pontos,
dos bancários. Não, não foi metade, não. Mas foi quase metade dos pontos vieram dos bancários, né? Com 61 pontos. Então, os bancários do Warriors, até por ser uma rotação tão longa, são fundamentais para o time. Depois do Gui foi o Gary Payton com 9 pontos. Em seguida, o Al Horford com 8 pontos. O Al Horford podia ser titular desse time. Acho que ele pode render mais do que o Moses Moody, por exemplo. O D'Anthony Melton com 7 pontos. O Will Richard com 5 pontos. E aí o Trace Jackson Davis e o Pat Spencer dessa vez ficaram zerados. Com isso fecha o lado do Warriors também. Um jogo em que, do lado do Charlotte, acaba que a falta de bancários para agregar foi algo que pesou. Teve o Lamelo Ball fazendo um grande jogo, com o Knipple fazendo um grande jogo. O Brandon Miller não teve um bom aproveitamento de arremessos, mas passou dos 30 pontos. E os titulares do Charlotte, ó. Titulares do Charlotte fizeram 96 pontos, titulares do Warriors fizeram 71 pontos. A diferença está nos bancários. Os bancários do Warriors agregaram muito mais. Só o Podziemski e o Gui Santos somados já fizeram mais do que o banco inteiro do Charlotte, dá pra falar isso? Deixa eu ver. O banco inteiro do Charlotte fez 29. Somados, o Podziemski junto com o Gui Santos fizeram 32 pontos. Então Podziemski mais Gui Santos fizeram mais do que o banco inteiro do Charlotte Hornets. Claramente, essa rotação mais longa do Warriors e a quantidade maior de opções de bancários foi algo determinante para o Warriors conseguir vencer o Charlotte Hornets no último jogo das duas equipes em 2025. Bom, eu tô comentando sobre esse jogo, mas a verdade é que ele foi ano passado. Ontem, né? Então, um feliz ano novo para você. E é isso. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu tenho dois canais sobre NBA. Eu sempre tenho que falar aqui nos vídeos, né? Porque senão você não vai se inscrever no outro canal. Eu tenho o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu trouxe análise de Warriors e Charlotte Hornets. No outro canal eu trouxe de Knicks e Spurs. Um jogo que tinha um nível até maior do que esse. Então eu indico que você vá dar uma olhada lá também. Bom, é isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou!